Como é que a gente absorve, encarna 16 pontos em 1 hora, em 2 horas, em 1 semana, em 1 mês? Faz parte do nosso crescimento, tanto em submissão à autoridade do corpo de Cristo, quanto em busca de santidade, de conhecimento da palavra, nós irmos buscar, perseguir esses tópicos, esses pontos instruídos pelo apóstolo Paulo. Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Poderia ser uma pessoa perfeita? Ele é irrepreensível, ele é perfeito. Não. O irrepreensível é aquele que, ainda que tenha cometido o erro, ele está sempre aberto a aprender. Me perdoa, me desculpa. Eu não sabia, mas eu quero saber. Pode deixar, agora eu entendi. Ele está sempre com o coração de discípulo, sempre pronto a aprender. Então, inclusive, quando erra, fez algo assim que ele não poderia, mas assim, pisou na bola feio. Não teria que repreender? Teria que repreender. Essa repreensão é outra coisa. Alguém irrepreensível é alguém que, até quando tem que ser repreendido, ele abre o coração, ele se rende, ele aprende, ele recebe, ele muda, ele cresce. Aí vai mudando a nossa forma de entender essas palavras, que no nosso conceito atual, moderno ou carnal, sempre representa outra coisa. O que é uma pessoa irrepreensível? Então ninguém aqui é de nós. Então nem eu como presbítero, nem a Dani como presbítero. Não, nenhum de nós pode ser. Nenhum de nós vai dizer assim, poxa, essa pessoa é irrepreensível. Nunca erra, nunca precisa ninguém repreender, nunca precisa... Não. Não se trata disso, se trata em um coração quebrantado. Sim, ele se tornou uma pessoa irrepreensível. Como assim? Ele, em tudo, ele se rende, ele aprende a isso. E não é mecanicamente, não é irracionalmente, não é uma coisa assim automática, não é um comando mecânico. Não. É pelo coração derramado no altar do Senhor. Não só irrepreensível, como esposo de uma só mulher. É óbvio que o contexto se refere à monogamia. Porque Paulo está instruindo a igreja daquele tempo em que ter mais de uma mulher era normal. Normal mesmo. E até hoje, você vai encontrar em muitas culturas, muitas sociedades, a cultura de que se pode ter 2 ou 3 mulheres, ou 4 ou 5. Então Paulo está falando especificamente dessa questão. A santidade do corpo de Cristo vai trazer um outro conceito na sociedade. O conceito de que Deus não quer que você tenha 2 mulheres. Isso é inquestionável. Mas não é só isso. Um presbítero, à semelhança de qualquer outro cristão, não pode ter um caso ou uma relação extraconjugal. E se alguém vai cuidar dessa área da igreja e precisa resolver casos extraconjugais, isso precisa vir à luz, ser confessado, ser tratado, ser curado, ser transformado. Porque se é um lugar de autoridade espiritual, qualquer legalidade que Satanás tenha, ele não vai a lugar nenhum. A igreja não vai prosperar através daquele irmão ou daquele serviço. O ministério não vai prosperar através daquele irmão ou daquele serviço. Podemos até fazer logisticamente tudo maravilhoso, mas vai faltar autoridade. Então é de extrema importância que a gente que vai para esse lugar, a gente avalie isso. E não só homens, como talvez seja a maior evidência desses fatos, mas até as mulheres. E é possível que a gente encontre, quando estamos caminhando dessa forma numa igreja local, ela fala assim, não, eu não estou sentindo no coração, pastor, eu não sinto ainda que é minha hora. E pode ser que alguém esteja escondendo, eu prefiro não ser, eu não vou. Mas continua valendo a palavra, você precisa ir para diante do Senhor, eu quero pôr luz em toda a minha vida, eu não posso andar dessa forma. Mas se eu contar essa questão do meu caso extraconjugal lá fora, ou então lá tempo atrás, ou então até mesmo antes, meu Deus, vai ser o fim do mundo. Não vai ser o fim do mundo. A palavra do Senhor diz, onde a gente põe luz, as trevas vão embora.
Pode ser o custo que for, pode acontecer o que for, se você colocar luz em questões como essa, mas o resultado diante do Senhor vai ser de luz, de vitória sobre as trevas e de milagres de Deus em restauração. Então o diaconato não é uma coisa simples assim, quem é que gosta, quem é que quer? Quem vota em quem? Tem um protocolo a ser cuidado. E é de extrema importância que a gente cuide desse protocolo. Esposa de uma só mulher. Por outro lado, também não pode ser alguém casado de novo, fora dos padrões bíblicos. Alguém que não leva a sério o que é que Deus diz sobre casamento, sobre separação, sobre segundo casamento, sobre estar amaziado com alguém, estar... tudo bem, tá tudo, nós casamos ali no civil e tal. Não, o que é o casamento? E se algum de vocês tem alguma questão no casamento, não tem assunto ou questão, por mais grave que possa ser, que o Senhor não tenha uma resposta, uma solução e um caminho de vida e plena vida para frente. Não tem ninguém que o Senhor fala assim, então você... Não, então está fora. Não. Pelo contrário, quando o Senhor coloca essas condições, é porque Ele já ofereceu recurso pelo sangue do Cordeiro, pelo discipulado, pela obra do Espírito Santo, de transformação para qualquer um de nós, em qualquer questão, assunto da vida. E se há um dardo do inimigo, então eu não sou qualificado. Eu estou impedido, eu não posso. Você pode, na autoridade do nome do Senhor Jesus, repreender todo e qualquer dardo ou complexo ou sentimento e dizer assim, se tem alguma coisa na minha vida que ainda precisa de luz, ela vai ter luz, eu vou vencer e a minha autoridade, vou crescer em autoridade também passando por isso, tendo vencido o maligno em todas essas questões. E não importa o que aconteceu, não importa o nível da desgraça, não importa o nível de problema, o Senhor vem e transforma tudo. E essa é a graça do reino. Quem vai lá à frente na batalha, quem vai para uma coluna da vida da igreja local, é alguém que não está perfeito. É alguém que o tempo todo está experimentando graça sobre graça, graça sobre graça. E se o diabo lança dardo sobre alguém, de que assim, não, ali eles não aceitam, não pode. Você é a primeira pessoa a falar assim, eu vou pisar Satanás. Porque eu quero pôr luz, eu quero que isso seja um assunto na luz e resolvido e que o Senhor transforme minha vida. E que eu seja testemunho ou testemunha de que Deus entra em todos os assuntos e muda toda a história. Muda completamente. E a autoridade não está fundamentada no que eu posso, mas em quem eu sou diante do Senhor. O que Deus está fazendo na minha vida. Terceiro, temperante. Significa sóbrio, controlado, aquele que se abstém do vinho, seja totalmente, seja pelo controle do seu uso imoderado, aquele que, como em seguida Paulo cita, ser sóbrio e não dado ao vinho, entende-se que a temperança em questão está relacionada ao comportamento diante das circunstâncias. Se você vai trabalhar com 2 pessoas, você já precisa ser manso. Se você vai trabalhar num culto com 50 pessoas, você precisa ser manso multiplicado a 50. Se você vai trabalhar no meio de 500 pessoas, 1000 pessoas, e agora estamos indo para um auditório com 2000 pessoas, vem um congresso, vem um acampamento, vem um crescimento da igreja, são 2000 pessoas. Eu preciso ser uma pessoa temperante. Não pode ser na força do braço. E assim como eu falo pela palavra com relação a assuntos sexuais, assuntos de casamento, também vale para esse assunto. Senhor, eu quero pôr isso na luz. Eu sou uma pessoa nervosa. Ou então, eu perdi as estribeiras naquele dia. Aconteceu um BO, uma confusão, eu perdi. Mas olha, eu sou um servo do Senhor. Eu sou um filho do Altíssimo. Eu sou um ministro do Senhor. E eu quero pedir perdão. Eu quero mudar, eu quero pedir ajuda, porque eu não quero ser assim. E não só na igreja, no auditório, em público, mas em casa. Eu não quero ser assim. Com meu cônjuge, com meus filhos, eu não quero ser uma pessoa estourada, joga tudo, briguenta, agressiva. Eu quero ser uma pessoa temperante. E eu quero enfatizar,
esse não é um elemento que te diz se você é qualificado ou não para ser diácono. Então eu não posso, pastor, eu não posso. Alguns vão sair pela tangente. Não, assim, eu prefiro ficar... Outro ministério. Outros não quer, não se abrem. Não, esse não é um item que define quem pode ou quem não pode. Esse item define como eu tenho que ser para exercer esse ministério. Se eu não sou ainda, eu vou ser. Porque se é justo, se é plausível que alguém deseje, aspire o episcopado, e todas as características do episcopado, o Senhor diz, semelhantemente os diáconos, também é desejável, é lindo que alguém aspire. Eu quero ser, Senhor, mas eu encontrei na Tua palavra tais e tais questões que eu preciso cuidar. Eu vou cuidar delas e eu vou exercer o ministério que o Senhor tem colocado no meu coração com desejo exercer. Servir ao Senhor. Temperante, sóbrio, modesto. Nós vamos encontrar, sobretudo hoje na pós-modernidade, muitos líderes publicando suas sustentações, suas ostentações, é a palavra. Nós precisamos cuidar de nós. Não há nenhum problema você usar uma roupa bonita, um sapato bonito, você ter um relógio que você gosta, você fazer um penteado, você se preparar, você está bonitona, estiloso, estilosa, nenhum problema. Mas fica muito evidente quando isso é acima do natural, acima da média, quando isso é ostentação, quando isso é uma glória, um orgulho, uma vaidade. Vem o Senhor e diz assim, eu preciso ser modesto. E a gente vai direto para esse aspecto da estética, mas é em todos os assuntos. É modesto no falar, é modesto no conduzir as coisas. Um diácono precisa ser modesto. Outro ponto, hospitaleiro. Eu corro o risco de dizer que é mais difícil tratar desse assunto em Minas do que em Bahia. Porque o baiano, ele é hospitaleiro. Você vai na casa de todo mundo recebe. Mas, Senhor, como é a minha casa? Porque eu não quero apenas ser uma pessoa que põe a mesa. A minha casa é uma casa hospitaleira. Minha família é uma família hospitaleira. Meus vizinhos desfrutam da nossa hospitalidade, que não é só receber para comer, não é só receber para se hospedar, mas nós somos uma família que atende, que serve. Nossa casa é um lugar que as pessoas têm prazer, nós somos hospitaleiros. E lembre de novo, se você não é, eu tenho vergonha, minha casa, sim, eu não sei, eu não tenho condição, eu corro demais. Se você não é... Senhor, eu quero colocar isso como um alvo da minha vida, porque eu aspiro ao diaconato. Não pelo cargo, não pelo título, não pelo poder, mas por isso que está sendo exposto. Eu quero crescer em fé, eu quero servir, eu quero ter a alegria, a honra de ser um servo do Senhor no corpo de Cristo. Eu quero ter altares de culto em que eu estou servindo ao Senhor e servindo aos meus irmãos. Então eu quero cuidar de áreas da minha vida. Eu quero cuidar disso. Apto para ensinar. Apto para ensinar parece também na nossa percepção imediata, alguém que tem o dom do ensino. Prega bem, é um bom professor, eloquente. Mas o ensino é um dos ministérios de Cristo. É uma das características de Cristo. E tudo que Cristo tem, Cristo é. E se Cristo é ensino, ele tem o dom do ensino, ele é a ministração. Quando ele habita em nós, nós também somos. Então nós podemos ensinar. A Bíblia diz assim, as mulheres mais velhas ensinem às mulheres mais novas como conduzir a vida, como conduzir a casa, em todo o tempo, em todas as coisas. Chegou um músico novo lá, vem cá, olha, nós vamos fazer assim, por isso, apto a ensinar. O apto a ensinar tem muito a ver com o modesto, ou melhor, depende muito do ser modesto, do ser sóbrio, do ser temperante.
E é muito difícil, porque tem hora que você perde a paciência, porque o sujeito, já falei com ele está repetindo aquilo, deixa para lá. Não, eu preciso ser temperado. Senhor, como é que eu vou ser apto a ensinar as pessoas que estão no corpo de Cristo, e não só no culto em si, mas até ao meu redor, no ambiente de trabalho, minha vizinhança, como é que eu vou ser uma pessoa pronta a ensinar, graciosa para ensinar? Você sabe o que é isso? Ao nosso redor tem muita gente armada o tempo todo. O que foi? Por quê? O que você está perguntando? O que você está querendo? Não, se mete aqui não. Nós estamos cercados de gente armada o tempo todo. Por que elas se armam e por que elas se revoltam ou reagem dessa forma? Porque elas estão ameaçadas com alguma coisa. E se eu intensifico, aí a briga, o atrito, o conflito só se amplia. Senhor, como é que eu posso chegar às pessoas e ensinar? Você vai conduzir alguém aonde vai se assentar. Não, eu não quero ficar aqui não. Como é que eu vou ensinar a pessoa sobre isso? Como é que eu vou ensinar sobre a portaria? Algum diácono que vai ficar lá no estacionamento, como é que eu vou... Aqui. Não, eu quero é aqui. Senhor do céu, me ensine a ser apto a ensinar. Eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa sábia. Então eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. São características, eu repito, que não são indicadores se você pode ou não ser diácono. São características que um diácono precisa ter, então eu vou buscar, já que eu quero o ministério diaconal. Não dado ao vinho. E aqui a gente tem sempre uma discussão sobre se pode ou não pode beber vinho. E é melhor que não beba. É melhor que eu cuide se eu não estou realmente ficando muito atraído para vinho. Se eu não estou ficando dependente de vinho. E não é só pelo vinho em si, mas pela necessidade de estímulos externos ou estímulos ilícitos. A questão não é só se pode ou não pode beber vinho, se o vinho de hoje era igual ao vinho dos dias de Jesus. A questão é, o que é que me estimula? Eu sou dependente de quais estímulos? Então, nós podemos ler esse texto de Paulo pensando na literalidade, porque Paulo também estava tratando com a igreja daqueles dias na questão da bebedeira. Não havia diferença entre quem era do Senhor e quem era do Senhor, em muitas vezes, em muitos lugares. Então Paulo estava ensinando como conviver com a sociedade, como mudar os valores, os hábitos e como gerir a nossa própria vida. Não é uma lei da igreja, não é uma lei da batista, da metodista. É uma forma com que eu vou conduzir minha vida. Eu quero cuidar de como eu estou buscando estímulos. E o álcool é um dos estímulos mais usados pelo maligno para os intentos dele. Então o Senhor vem e traz esse ensino. Não violento, está muito ligado ao sóbrio, ao modesto, ao temperante, mas está ligado também a questões da briga. Uma pessoa beligerante, uma pessoa sempre muito estúpida, muito... mas não concordo. Não. Aí você vai para certas igrejas onde as reuniões são brigas feias. Aonde há motivo para que assuntos do corpo de Cristo tenham que ser tratados com discussão, com briga? Se a gente não cuida disso agora, lá na frente a gente tem um mundo de gente que, por qualquer coisinha, pavio curto, estoura, vai embora, briga. O Senhor está dizendo, os meus filhos, os meus servos, sobretudo aqueles que vão se colocar em lugar de coluna na vida da igreja local, eu quero que eles cuidem de não serem violentos. Cordato. Do grego é apieketes, significa aparente, apropriado, inconveniente, equitativo, íntegro, suave, gentil.
educação, amabilidade, simpatia. Há uma versão da Bíblia, a nova versão da Bíblia, a NVI, diz amável, no lugar de cordato, que está relacionado a moderado. Eu quero ser uma pessoa amável, agradável. Aqui na igreja nós temos algumas características, algumas delas são típicas do baiano. Sorridente, abraça, conversa. Ó, gente, e aí, como é que tá? Explorem isso, cultivem isso, alegria, mas de uma forma tão assim especial na vida da igreja local aqui. Os visitantes chegam, as pessoas chegam, a gente que vem de fora, a gente vê isso. Tem uma alegria de comunhão, de abraço, de cuidado. O Senhor quer que eu e você sejamos amáveis. Então o diácono, cara trancada, bicudo. Não, pode não. Aqui. Não, pessoa, Senhor, eu quero esse temperamento, eu quero ser uma pessoa amável. Nessa tradução, cordato. Né? Inimigo de contendas. Inimigo de contendas, irresistível, invencível, pacífico, que se abstém de lutar, inimigo de contendas, não contencioso. Na NVI também fala assim, pacífico, alguém que não tem a briga, ainda que verbal, ou a intriga como opção. Não, nós vamos sentar, nós vamos pôr luz, nós vamos conversar. Quem sabe é melhor não ser agora, porque a gente está no meio do turbilhão, mas intencionalmente nós vamos, como membros, como liderança de uma igreja, como diáconos da igreja, nós vamos desenvolver a cultura de acertar o tempo e o modo, a conversa, o momento, o fórum. São características que o Senhor tem para o nosso desenvolvimento. Não avarento. Pessoas que só pensam no dinheiro, só pensam no trabalho, só pensam em ganhar. E aqui não vem só na questão financeira em si, mas todo tipo de lucro, todo tipo de benefício. Que governe bem a própria casa. Quem de nós é perfeito no governo da casa? Qualquer mãe aqui, a começar da Dani, vai dizer assim, em que eu errei? Não é isso, mães? Meu Deus do céu, eu criei esse menino, olha que... Nenhum de nós é perfeito na gestão da casa. Mas todos nós podemos ser crescentes, progressivos em tudo. Como é que eu cuido disso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? E o discipulado traz isso. O discipulado entra na nossa vida. Eu e Dani entramos na vida do Azaf, do Edésio e Cristina, assim como Azaf e Rosana entram na nossa vida. E se você tem áreas que seus pastores, seus líderes não entram na vida, vai para o discipulado e abre. Porque não há outra forma de Deus entrar em assuntos específicos da nossa vida. Pode ser finança, pode ser discussão, pode ser jeito de ser, pode ser vida sexual, pode ser qualquer coisa. Senão, quando vem luz. E não vem luz de nós mesmos, vem luz de fora. E o discipulado é para isso. Então você imagina que o Senhor está chamando você para o ministério diaconal e Ele não está interessado no seu serviço. Ele está interessado na sua vida. E quando Ele põe essas características, como que deve ser o presbítero, como é que deve ser o diácono, Ele não está impondo regras de uma religião. Ele está impondo ou apresentando parâmetros de como precisa ser. E se eu e você não somos, porque nenhum de nós somos perfeitos, nós podemos colocar como alvo. Eu quero organizar minha casa. Eu quero gerir bem minhas finanças. Eu quero gerir bem nossos valores em casa. Eu quero gerir bem televisão, internet, conversas. Eu quero não apenas não brigar, eu quero aprender a ter coisas lindas.
Lá em Belo Horizonte nós temos uns irmãos, vocês já devem ter visto, é possível que tenha aqui. A Pabline podia estar aqui falando sobre isso. Mesa posta, não é isso a expressão? Mesa posta. E para muitos é só a beleza estética, né? Mas a mesa posta é mais do que a beleza estética, é a graça da hospitalidade. E aí entra um outro assunto, que é um assunto bíblico também, que é um outro tema para ser estudado, comensalidade, o sentar para comer juntos. Isso aqui que fizemos, olha, alguém preparou uma comida, alguém preparou os pratos, alguém preparou as coisas, foi no fogão. Isso é de elevado valor para o reino de Deus, comensalidade. Como gerir a questão da nossa vida em família, como já foi dito lá atrás, hospitaleiros, mas como nós, como família, comemos juntos, sentamos à mesa, conversamos, cultuamos, como nós tratamos dos nossos assuntos. Senhor, eu errei muito com meu filho, eu não era convertido, e agora eu me converti, ele não é convertido. O Senhor vai dar graça e sabedoria. O Senhor vai ensinar, e esse é um assunto para você trazer para os seus discípulos, para os seus pastores, para os seus líderes. Eu preciso cuidar disso na minha casa, porque eu quero ser alguém que governa bem a própria casa. Eu quero. E se seu marido é estúpido, vai com ele para o pastor, fala assim, pastor, nós temos essa e essa questão. Se sua esposa é estúpida, nervosa e briguenta e gritante, nós temos essa questão. Vá, abre, não tenha vergonha não. Não tenha constrangimento nenhum. Nós viemos aqui porque nós vamos cuidar disso e nós vamos mudar. Nós vamos ganhar autoridade porque vamos ter vencido o inimigo nessas questões. Às vezes não é nisso, às vezes é nas finanças, na gestão do tempo, na qualidade da vida. É sempre correria, é sempre isso. É sempre... Não, tem coisas para serem feitas em família, no governo devido da casa, e você está desafiado a crescer nessas coisas também. Tópico 14 é não seja neófito. Neófito é uma palavra pouco usada entre nós, uma palavra grega assim meio esquisita, mas neófito diz respeito àquele que ainda não tem experiência naquilo. Eu sou neófito num mundo de coisas. Vai chegar lá em casa, ou na casa do Rafael e da Fernanda, a Manuela. Em maio chega a Manuela, nossa neta. Eu sou e a Dani absolutamente neófitos como avós. Ainda não temos experiência nisso. Não, mas se no ventre já sabe. A mãe fala isso, eu já sabia que ia ser avó, mas eu estou dizendo da nossa experiência. Só agora nós vamos ter experiência. Quando a gente teve o quarto filho, a Gabriela, nossa quarta filha, os dois, Rafael, Mateus, depois Ana, Luísa e Gabriela, já vinha uma série de experiências por termos 3 filhos, mas um mundo de outras experiências novas para quem é neófito de quarto filho. O tempo todo mundo é neófito em alguma coisa. Não se constranja com isso. Mas aqueles que chegaram recentemente na igreja também são neófitos na palavra. E alguns que já estão há 15 anos na igreja continuam neófitos na palavra. Senhor, eu quero não ser neófito. Porque o neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, quando a pessoa sobe a cabeça, é só porque ele é um neófito. Não tem experiência. A pessoa que tem experiência, ela começa assim, não, pode você primeiro. O que não tem experiência, não, é meu lugar. A pessoa mais amadurecida em algum assunto, ela é sempre mais cordial, mais amável, ela está sempre no governo. Senhor, eu não quero ser neófito, e agora de uma forma muito específica, na palavra. Então nós estamos tendo estudo da palavra, você vai receber esse estudo aqui, e eu quero estudar. Eu quero estudar a tua palavra, eu quero me aprofundar, eu não quero só ouvir mensagem legal no culto de domingo, ou na internet com aqueles que eu gosto. Não, eu quero estudar a palavra, eu quero aprender. Tem áreas específicas que eu vou me dedicar. Eu não quero ser neófito nesse assunto, eu não quero ser neófito naquele outro assunto. Pastor, senta aqui conosco, porque nós estamos cuidando disso no Ministério Diaconal, dessa área, e nisso aqui nós não soubemos, nós erramos disso aqui, nós precisamos aprender. Então, que ele não seja neófito, diz Paulo a Timóteo. O tópico 15, ter bons
Bom testemunho dos de fora. Ter bom testemunho dos de fora. A gente podia até fazer uma equipe aqui, a gente ir consultar as famílias e os funcionários, os trabalhadores, os colegas de trabalho, de escola, de cada um. Vou fazer um questionário aqui, ó. Responde aqui. Ah? Acha legal? Como é que é fulano aqui? Chamar aquele seu cunhado, né? Aquele que você briga muito. Não, irmão, é uma brincadeira que não procede. Mas, Senhor, eu quero ser uma pessoa que ganha testemunho dos de fora. Sabe o que é ganhar testemunho de fora? De repente alguém fala assim, você era muito nervoso. Nosso encontro de família era quem mais dava problema. Você mudou tanto. O testemunho de fora não é assim, poxa, esse cara é o top dos tops. O testemunho de fora é, eu estou vendo a obra de Cristo em você. Eu estou recebendo alguma coisa nova em você. Porque se cada um de nós, todos os dias da nossa vida, estamos crescendo em alguma coisa, estamos deixando de ser neófitos, estamos melhorando em alguma coisa, estamos sendo aperfeiçoados, o testemunho dos de fora é muito mais daquilo que estamos nos tornando em Cristo do que aquilo que nós reinamos. Não. Nenhum desses tópicos é para ser amedrontador, para ser um empecilho, para ser um problema. Pelo contrário, é para ser um alvo, um desafio a ser vencido. Eu quero isso, Senhor. Eu quero ter bom testemunho dos de fora. O 16º tópico que aqui nós separamos do versículo é de uma só palavra. De uma só palavra. Homens e mulheres de compromisso com aquilo que dizem. Em alguns lugares, inclusive igrejas, nós podemos encontrar pessoas assim, você não sabe se está falando a verdade, se não está falando a verdade. Você não sabe se aquela verdade que está sendo dita tem outros interesses. E o corpo diaconal de uma igreja precisa ser de homens e mulheres que estão sempre em crescimento. E uma das evidências de alguém que está andando com o Senhor é que a sua palavra se torna uma palavra sempre que edifica. Saia da vossa boca sempre uma palavra que edifica. Deixa comigo, irmão. Nós temos um diácono lá na igreja, não vou nem citar o nome dele, porque isso acaba chegando em algum lugar, mas nós temos um diácono lá na igreja que, quando eu começo a falar alguma coisa que é necessário, e ele já entendeu, ele falou assim, pastor, deixa comigo. Sabe o peso do deixa comigo dele? Pode ter certeza, vai ser feito e vai ser muito bem feito. A pessoa cria a cultura. Quando ele diz isso, isso é de uma só palavra. A palavra dessa pessoa, não, eu faço, eu cuido. Por favor, muito obrigado. Eu estou orando por você. Aqueles irmãos vão começar a se acostumar com pessoas que, não, por aqui não, por favor, passa para cá. Poxa vida. Sim, perfeitamente. Por quê? Porque a palavra dele é sempre uma só palavra. É claro que o texto também vai ser aplicado, e às vezes até preferencialmente, para que seja o sim, sim e o não, não. Você disse, cumpra. Mas é mais do que isso. É o peso da palavra, é a autoridade da palavra, é a graça da palavra, é a condução da palavra. E eu quero repetir aqui para vocês. Nós não estamos falando ou estudando condições para ver se você se enquadra e pode ou não ser diácono. Vocês estão aqui porque tem uma história de vida na igreja. Ou mais recente, porém densa, consistente, ou mais antiga, e não só porque é antiga, é porque no tempo veio densidade. A gente estava aqui, tinha o Luiz, era um menino solteiro aí, a gente sabia muito o que queria, se casou, construiu família, esses anos firmes no Senhor,
E vocês, mais do que eu, conhecem o caráter do Luiz. Então, quando Paulo diz que serão provados, o Senhor está falando que os diáconos, eles não são eleitos porque têm olhos lindos, dinheiro na conta ou uma eloquência. Eles são reconhecidos pela igreja local como gente que tem graça para fluir. Ainda que em qualquer um desses tópicos aqui ainda precise crescer. Ainda que tenha consciência de que não, eu não sou capaz, eu não sou essa pessoa toda, mas está fluindo pela identidade que tem do serviço. E eu e Dani somos testemunhas. Eu acho que a maioria de vocês, a gente já caminha mais tempo. E mesmo os que são mais novos, como eles, a gente já tem um testemunho visível da igreja, dos irmãos da graça. E esse é o contexto em que vocês estão envolvidos para construírem o ministério diaconal desta igreja. A palavra do Senhor nos diz que a igreja vai reconhecer e nós vamos delegar autoridade. Isso ainda está sendo estabelecido, mas de tempos em tempos, não sabemos ainda se vão ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente tem um mandato do diácono por um período, para que ele também vá para outra atividade, outro ministério da igreja, ou seja reavaliado tudo o que ele deseja como caminhada na vida cristã. Mas de tempos em tempos nós vamos vendo quem mais o Senhor está levantando os diáconos. Lá na nossa história, nossa experiência em Belo Horizonte, alguns irmãos que passaram pelo diaconato por um tempo não estão mais no diaconato, porque foram assumindo outros ministérios, ensino infantil, condução de louvor, outras áreas da igreja. Nós temos lá um casal de presbíteros, o Marcos e a Cosmélia, eles já estiveram no ministério diaconal, eles já tiveram no ministério de louvor e agora eles estão no presbitério, então não tem como eles estarem tão envolvidos. O próprio texto em Atos nos diz que os apóstolos deixaram o serviço da mesa com os diáconos para eles se dedicarem ao... Não é uma questão de hierarquia, então você passa por esse cargo, diaconato, e daqui a pouco você sobe para... Não é uma questão de hierarquia. É uma questão de circunstância e comando do Senhor, direcionamento do Senhor, em função da frutificação. Mas o Marcos, que é presbítero hoje lá, o coração de servo, de diácono, não foi embora. E não vai embora de vocês nunca. Mas nós vamos trabalhar para que a gente levante e consagre um grupo de diáconos. Nós não precisamos consagrar todos os diáconos, nós vamos vendo aqueles irmãos que o Senhor já tem dado a frutificação, aqueles irmãos que têm o testemunho público da vida da igreja e que vão para esse lugar. Nós vamos caminhar mais algumas vezes, meditando a palavra, estudando, encontrando com cada um que em cada tempo vai ser consagrado, mas esse é o alvo, essa é a expectativa, essa é a semente que eu estou plantando nessa noite aqui, nesse encontro. E que eu queria que você regasse essa semente. Eu repito, se você está aqui e tem algum motivo, alguma questão que a gente pode ver, ou que os pastores veem, ou que os irmãos veem, que vocês podem estar nesse lugar de estudar e aprender sobre o diaconato para serem consagrados ao diaconato, ou ordenados ao diaconato. E são irmãos que a gente já vê os frutos. E repito, quando eu coloco o que a Bíblia diz, não é um dogma, não é uma instituição rigorosa da organização, são alvos que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Cada um dos discípulos precisa cuidar disso daqui. Como Paulo diz, não só os presbíteros e diáconos, mas todo aquele que anda com o Senhor precisa cuidar de que haja crescimento em todas essas áreas. Mas como igreja local, cuidando dessa coluna do diaconato, nós estamos nessa caminhada de ensino, de ministrações e de regar as expectativas no coração de cada um de vocês e a busca no coração de cada um de vocês por isso diante do Senhor. E aí entra numa esfera que é muito do particular, do individual com o Senhor.
e que não é nem assim uma coisa mística, do pastor vai revelar, vai ter a revelação, vai sentir. Não, isso tem a ver com como as coisas fluem. Você já viu, que seja por um filme, um veio no deserto. Você já viu passando pela estrada, tudo cinza, tudo meio marrom, tudo sem muita planta, mas aonde tem um frescor que seja, brota verde ali. Aí você vê um canal assim, pode saber, está andando na estrada, tem um veiozinho assim que vai circulando, vai andando longe, que as árvores estão... É possível que tenha um ribeiro ali. No mínimo tem uma umidade que sobe da terra ali, naquele lugar. Por isso o verde floresce. É assim que acontece com a nossa vida. Quando nós estamos assim diante do Senhor, não importa em que estágio, tem ninguém na frente do outro. Não importa em que estágio, o verde aparece. Os frutos aparecem. O aroma brota. A identidade funciona mais do que a atividade. E eu quero ministrar isso a você. Que vocês que estão sendo chamados para o desenvolvimento desse ministério diaconal, alimentem, nutrem isso no coração de vocês. Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero crescer nisso daqui. Os frutos vão brotar, o verde vai aparecer, as flores vão brotar. A palavra do Senhor diz, o salmista declara assim, no tempo certo dará o seu fruto, porque está plantado junto a ribeiros de águas. É isso aqui, Senhor. Porque nós não queremos apenas, ufa, eu consegui, você conseguiu, você foi diácono. Não, absolutamente nada disso. É a forma com que o Senhor vai continuar fazendo vocês florescerem no corpo de Cristo. E essa coluna do diaconato vai se consolidando, vai se estabelecendo para um amadurecimento da vida da igreja, para uma consolidação de aspectos espirituais e às vezes realmente invisíveis, outras vezes visíveis, de uma igreja local que cresceu em autoridade na cidade, que cresceu em autoridade na vida das famílias. E líderes de Deus que cresceram em autoridade aqui entre nós. Deus vai fazer brotar ministérios, dons específicos, talentos específicos, a partir da consagração no altar. Não estou falando do ato de ordenação lá no altar, na frente do auditório. Estou falando da consagração de vocês nesses aspectos. Essa apostila que vai para vocês, que você mergulhe nesse estudo. Eu quero mergulhar nesse estudo. O que mais? Não, eu não quero só essa apostila, eu quero estudar, eu quero mergulhar, eu quero buscar meus pastores, eu quero buscar meus líderes de pequeno grupo, eu quero sentar com alguém, eu preciso abrir o coração, eu preciso ter ajuda, eu preciso ter ensino, transparência, luz e ensino nas questões da minha casa. Eu quero entender mais um pouquinho, eu fiquei em dúvida com relação a esse tópico aqui, essa questão aqui. E tem muito mais assunto para a gente estudar sobre o ministério diaconal. Mas a gente vai em porções dentro do nosso tempo, dessa limitação, mas também num processo de crescimento que não é tudo de uma vez. Mas eu queria orar com vocês. E que o Senhor derrame sobre vocês. E agora eu falo vocês, mas sobre nós. Porque embora o pastor da igreja seja o Edésio e a Cristina, auxiliados pelo Vitor e Milena, com tantos líderes que o Senhor tem colocado aqui, nós geramos em oração, nós viemos aqui, quando a gente vem aqui é por um encargo de amor e de aliança e de desejo verdadeiro diante do Senhor, que vocês cresçam, cada um de vocês cresçam em autoridade, em graça, que a igreja continue crescendo. E não apenas fisicamente, ou esteticamente, ou logisticamente, isso é importante, tem o seu lugar de importância, mas sobretudo na autoridade do sábio, que flui mais do que a própria atividade. Que vocês experimentem isso cada vez mais. Que na continuidade dessa caminhada com os pastores, ou em outro momento que eu também estarei aqui, talvez a gente vai ter um outro momento online, que vocês comecem a trazer fruto disso daqui. E da próximo encontro que eu estiver com vocês, ainda que seja online, nós vamos mais ouvir o que Deus está fazendo em cada um de vocês nesses aspectos, porque o que eu quero declarar é que isso que eu coloquei para vocês, repito, não é o critério se você pode ou não ser diácono. São alvos que nós vamos ver Deus trabalhando e operando e frutificando na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.